Olá, ouvintes! Começa agora não só mais um Pauta Pública, mas o Pauta Pública número 100. Eu sou a Andréa Dipp e é um prazer dividir mais uma vez os microfones com a minha parceira Clarissa Levi. Oi, Clary! 100 episódios! Oi, Dipp! Oi pra todo mundo! Pois é, 100 episódios, gente, é coisa demais. Muita história e muito bom fazer parte disso. Com vocês, né, que estão aqui com a gente. Pois é, quando a gente começou lá em setembro de 2020, a gente não tinha muita ideia de onde conseguiria ir com isso. Mas vocês ouvintes foram embarcando com a gente nessa e agora estamos aqui e só temos a agradecer. E para marcar essa data, depois da entrevista de hoje, o programa vai ter um bloco especial em que a gente vai interagir com algumas das mensagens que vocês nos mandaram nos canais de comunicação da Pública. Então não perca o último bloco do programa de hoje, que vai ser especial. Mas por enquanto, vamos para a pauta. Eu acho que quem acompanha ou tem curiosidade ou às vezes preocupação com os dados de segurança pública e de violência no Brasil, provavelmente já se deparou com os dados e levantamentos do Instituto Fogo Cruzado, que vai ser um dos assuntos do episódio de hoje. O Fogo Cruzado é um instituto que começou ali em 2016, com a jornalista Cecília Oliveira, que inclusive já esteve aqui no Pauta, quando ela estava buscando dados sobre tiroteios no Rio de Janeiro, enquanto fazia a cobertura sobre o ciclo dos grandes eventos que culminou, inclusive, nas Olimpíadas do Rio. Nessa época, a Cecília se surpreendeu quando descobriu que praticamente não existiam dados sobre algo que era tão comum na cidade, os tiroteios. Aí, monitorando as redes sociais, informes da polícia e imprensa, a Cecília começou a fazer, manualmente, contabilizar os tiroteios e disparos de arma de fogo na cidade. Esse foi o comecinho do projeto Fogo Cruzado. Depois o projeto foi incubado pela Anistia Internacional e foi crescendo e desenvolvendo uma metodologia que utiliza da tecnologia para mapear de forma inédita a violência armada, expandindo também a atuação para além do Rio de Janeiro e para outras frentes, como formação de jornalistas. Os dados coletados pelo Fogo Cruzado são todos abertos, eles podem ser acessados gratuitamente e tem inclusive um aplicativo para celular. Essas informações são importantes de muitas maneiras para se entender e criar formas de atuar sobre a segurança pública. E a gente está falando disso agora porque no começo dessa semana, na segunda-feira, 27 de novembro, o Instituto Fogo Cruzado lançou um site especial divulgando dados de uma pesquisa que levantou o número de chacinas policiais na região metropolitana do Rio de Janeiro nos últimos 7 anos. A gente vai se aprofundar nos desdobramentos desse levantamento aqui, mas de cara, um dado assustador. Aconteceram cerca de 3 chacinas policiais por mês no Rio de Janeiro durante esse período, contabilizando mais de 1.000 civis, mais de 1.000 brasileiros e brasileiras mortos. Dentro da metodologia do Fogo Cruzado, é considerado uma chacina quando mais de 3 pessoas são mortas como resultado da operação policial. E aí, só para a gente ter uma dimensão, esse número que eles acharam de 3 chacinas por mês é só na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente está falando disso também agora no fim do ano, porque acho que a gente vem comentando muito sobre guerras que acontecem pelo mundo e, claro, compreensivelmente, todo mundo fica muito alarmado com o que a gente está enfrentando de maneira global. Mas, bom, no Brasil a gente tem esses números de violência policial que batem de frente com números de guerras. E isso, diluído no dia a dia, parece não chocar mais ou chocar pouco. É por isso também que a gente escolheu tratar desse assunto aqui. E para conversar com a gente sobre a atuação do Instituto Fogo Cruzado, esses dados e o que eles trazem de conclusões ou indicativos, o Pauta conversa hoje com a Maria Isabel Couto, uma das diretoras do projeto. Ela é doutora e mestre em Sociologia pela IESP-UERJ e atua com segurança pública há mais de 10 anos, seja com pesquisa ou com interfaces de articulação entre sociedade civil e poder público. Ela foi coordenadora da área de segurança da FGV na área de democracia digital, o DAPP, e consultora do IPEA, além de vários outros projetos relacionados. A gente já vai para o papo, mas antes aquele recado que a gente vai dar aqui pela 100ª vez e que vem funcionando, então a gente vai repetir. Siga o Pauta Pública no tocador onde você nos escuta para receber os avisos dos novos episódios. Nos dê 5 estrelas na Apple ou no Spotify para nos ajudar a cruzar a fronteira do algoritmo. Mas se a gente chegou até aqui, é muito graças ao velho boca a boca, então indica o programa para quem você acha que possa se interessar pelas conversas que a gente tem aqui. Recado dado, bora pra pauta. Maria Isabel, muito obrigada por aceitar falar com a gente aqui no Pauta Pública.
É um prazer, Clarice e Andréia. Prazer é todo meu de estar aqui. Maria Isabel, você pode explicar para a gente o que é esse novo projeto do Fogo Cruzado, Chacinas Policiais? Então, vamos lá. O Instituto Fogo Cruzado é uma organização da sociedade civil dedicada à produção cidadã de dados, né? Então, nós somos uma organização que acredita que dados são o primeiro passo para mudar a realidade. Se a gente não compreende o problema, a gente não tem como agir sobre ele, a gente não tem como mudar essa realidade. E no campo da segurança pública, a gente tem muito mais perguntas, infelizmente, até hoje, do que evidências, do que dados, e o Fogo Cruzado se dedica à produção dessas evidências. O Instituto Fogo Cruzado hoje atua em 4 regiões metropolitanas, são 57 cidades espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro, de Pernambuco, da Bahia e do Pará, e a gente monitora atualmente 56, e em breve serão 60 indicadores. É muita informação, né? É muita coisa. E no meio dessa muita coisa, às vezes informações que são muito importantes para mudar a realidade brasileira acabam ficando esquecidas ou misturadas no meio de tantas coisas. Então, esse ano, a nossa equipe, principalmente a nossa equipe de comunicação, ela se dedicou a destacar algumas informações, a ajudar a tornar essas informações mais acessíveis. Então, no meio do ano, a gente lançou uma plataforma chamada Futuro Exterminado, que fala sobre crianças e adolescentes espalhados no Rio de Janeiro. E agora, né, o motivo da nossa conversa, a gente lançou essa plataforma sobre chacinas policiais. Por que destacar o tema das chacinas policiais? Né? Eu acho que aqui eu respondo sua pergunta. Né? Por que isso é tão importante? Por que é importante, no meio da montanha de dados que a gente produz sobre o Rio de Janeiro, chamar atenção para as chacinas policiais? De partida, a plataforma apresenta um número que eu acho, no mínimo, estarrecedor. A cada mês, o Fogo Cruzado vai registrar, em média, 3 chacinas policiais. Por que isso é estarrecedor? O que isso me diz? Isso me diz que o Rio de Janeiro não é o estado de um passado trágico que ficou para trás, como a chacina da Candelária, de Vigário Geral ou de Acari. O Rio de Janeiro é o estado das chacinas cotidianas. O Rio de Janeiro é o estado onde chacinas policiais deixaram de ser a exceção e se transformaram num instrumento do Estado de política pública. E quando as chacinas policiais se transformam num instrumento do Estado de política pública, tem algo muito errado com essa política pública. Tem algo que precisa ser revisto, revisitado. E o Fogo Cruzado produz hoje os únicos dados disponíveis. Na verdade, a sociedade civil, o Fogo Cruzado, mas o GNI também produzem os únicos dados disponíveis para a gente entender essa realidade. O Estado não produz esses dados, quase como se o Estado não produzisse evidências contra si. A importância dessa plataforma é tornar essa realidade que cada pessoa, cada morador da região metropolitana do Rio de Janeiro sente na sua vida pessoal num conhecimento geral, para que todo mundo saiba que não são exceções, é rotina e essa rotina precisa mudar. Maria Isabel, nesse levantamento específico, né, sobre as chacinas policiais na região metropolitana do Rio, uma coisa que vocês captam no estudo e divulgam e que chamou minha atenção é o índice de letalidade, ou seja, a proporção de mortes em cada operação e também no acumulado. Eu queria te pedir para falar mais sobre isso. Dá para a gente entender em que tipo de operação o índice de letalidade é maior? Existem padrões que se repetem, pensando aí nos diferentes contextos de cada operação policial e na quantidade de pessoas que acabam sendo mortas? O que vocês têm de dados sobre isso? Quando a gente está falando de chacinas, a gente já está falando de episódios de alta letalidade. O que são chacinas para o Fogo Cruzado e para a maior parte hoje dos especialistas em segurança do país? São episódios onde você tem 3 ou mais mortos numa mesma situação. Então, as chacinas, elas já se destacam de outros episódios de violência e de outros episódios de violência em ações e operações policiais pela alta letalidade. Mas, mesmo assim, ainda tem alguns elementos para a gente destacar aqui.
Porque quando a gente pensa no caso, no período que a gente abrange nessa plataforma, de agosto de 2016 até julho desse ano, de 2023, o universo de mortes possíveis nessas chacinas é imenso. Ele vai de 3 a 27, como o caso da chacina de Jacarezinho, que foi a maior chacina policial da história do Rio de Janeiro. E aí, é muito importante que a gente tenha dados para estudar esse fenômeno, porque existem, sim, elementos que mostram uma maior gravidade. Quais elementos são esses? O primeiro que eu queria destacar é que, de 2019 para cá, a gente tem uma virada no caso das chacinas. A gente deixa de ter só a recorrência de chacinas e passa a ter o que a gente chama de mega chacinas, quando a gente tem 8 ou mais mortes. Então, a maior parte das mega chacinas que aconteceram no estado do Rio de Janeiro nesse período aconteceram de 2019 para cá. Então, isso é importante destacar. Mesmo quando a gente considera que chacinas são eventos de violência anormal, que deveria ser considerado anormal, a gente tem um aumento nos anos recentes. Então, há algo que tem que ser olhado sobre o descontrole das nossas forças policiais nos anos recentes. Ponto 1. Ponto 2. Essa plataforma ela está construída observando 283 chacinas que levaram a 1.137 mortos. Se você divide um número pelo outro, você tem uma média. 4 mortos por chacina. Mas isso é a média. E a média, ela esconde nuances. E aí, quais são esses nuances que são importantes serem tratados aqui? O primeiro deles é de quem está envolvido nas chacinas. Quando o BOP está envolvido na chacina, que é uma unidade especializada da Polícia Militar, a média sobe para 6 mortos por chacina policial. Quando a CORE, que é uma unidade especializada da Polícia Civil, que nem deveria estar fazendo operação, porque é uma polícia investigativa, está envolvida, a média sobe para 7. Então, as unidades especializadas estão envolvidas não só num número muito grande de chacinas, né? O CORE, a BOP aparece como recordista de chacinas, envolvido em 34 chacinas policiais, mas não só o número no absoluto, mas também a quantidade de mortes sobe quando as especializadas estão envolvidas. E aqui a gente está falando de unidades que, sim, têm como razão de serem empregadas em situação de maior periculosidade e confronto, mas deveriam também ser mais treinadas justamente para não deixar vítimas pelo caminho. A gente está falando de unidades de elite que deveriam ser treinadas para salvaguardar a vida da população. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que a gente, dentre essas 283 chacinas, a gente analisou um tipo muito específico de chacina, que são as chacinas que acontecem em operações de vingança. O que é uma operação vingança? Uma operação vingança é um termo que ficou conhecido já pela população do Rio de Janeiro, que são operações que acontecem em sequência ou em razão da morte ou do ferimento grave de agentes de segurança. E aí, o nome diz tudo. A gente não está falando de justiça, a gente está falando de vingança, a gente está falando de policiais extremamente estressados porque perderam um dos seus, ou porque estão em vias de perder um dos seus, indo fazer operações para supostamente buscar e prender os suspeitos. Com frequência, essas operações terminam em muitos mortos. E aí, quando a gente compara as operações de vingança dentro das chacinas policiais, as que ocorreram em operações de vingança com as que não ocorreram em operações de vingança, a letalidade aumenta 71%. Por que esse número aqui é importante? Porque o número comprova o erro das operações de vingança. O fato da gente estar empregando forças policiais que deveriam salvaguardar a Constituição, salvaguardar a nossa vida, trabalhar em prol da justiça, promovendo vingança. E aí fica a pergunta, para o governo do Estado e para as polícias: qual é o protocolo a ser seguido? Por que deixar que policiais extremamente estressados vão às ruas promover justiçamento e não justiça, colocando a população na linha de tiro? Esses números só são possíveis, esse questionamento só é possível ser feito porque a sociedade civil decidiu por si só mostrar o tamanho do problema. O Estado não busca essas respostas. E isso é grave, porque o Estado precisa produzir justiça, não vingança. Maria Isabel, nesse levantamento de vocês também, vocês mostram que de 2016 para cá, mais de 300 meninos ou meninas menores de 18 anos foram baleados em operações policiais no Rio.
A gente tem um ou outro caso em que crianças foram vitimadas e acabaram, enfim, ganhando os noticiários, sendo manchete, como, por exemplo, acho que o caso do Marcos Vinícius, né? Ficou muito famosa aquela imagem da camiseta de uniforme escolar da Escola Municipal do Rio ensanguentada, né? Mas além dessas vítimas específicas, das pessoas que são atingidas por balas perdidas, enfim, como esses casos, no levantamento de vocês têm outros dados sobre outros danos causados na vida da população por essas chacinas? Como fica o dia a dia das pessoas? O que vocês têm de dados sobre isso? Olha, uma das razões do Fogo Cruzado existir é justamente tentar entender o impacto da insegurança, da violência armada na vida das pessoas, para além da pessoa que é baleada. Porque quando a gente não tem informação sobre a violência armada, onde ela está acontecendo, por que ela está acontecendo, é muito fácil a gente perder do horizonte o impacto que isso tem sobre a educação, o impacto que isso tem sobre a saúde, o impacto que isso tem sobre a saúde psicológica das pessoas. A plataforma em si, ela não consegue ainda demonstrar esses impactos, mas o Fogo Cruzado demonstra isso com frequência. Então, vou trazer aqui um elemento para você, que não é necessariamente sobre chacinas policiais, mas na região metropolitana do Rio de Janeiro, cerca de 30% das escolas e creches registram anualmente pelo menos um tiroteio no entorno de 300 metros dessas unidades de ensino, em dia letivo e horário escolar. E pelo menos um desses casos, um terço deles, vai ser em ação e operação policial. Ou seja, a violência armada afeta a unidade de ensino, afeta as unidades de saúde e muitas vezes quem está envolvido são as forças policiais que deveriam ter protocolos para promover a segurança e não para atrapalhar os serviços do Rio de Janeiro. Casos, por exemplo, como a chacina do Jacarezinho, eles são muito emblemáticos porque foram horas de tiroteio, 10 horas de tiroteio, que as pessoas não conseguem sair, ir para a escola, que as pessoas não conseguem ir para o trabalho. Teve o caso de uma grávida que não conseguiu ir para o hospital dar à luz. Teve o caso de 2 trabalhadores baleados dentro do metrô, né, numa distância bem razoável do Jacarezinho. Esses casos, eles são emblemáticos, eles simbolizam esses problemas. E o Fogo Cruzado, ao longo dos anos, tem ajudado a mostrar o impacto. Então, a gente tem pelo menos 10% da rede de saúde afetada por tiroteios, né, em grande medida por tiroteios em ação e operação policial, 30% da rede de educação. A gente tem um número muito grande de tiroteios em grandes corredores de transporte, como a Avenida Brasil, como a Transcarioca, como a Transbrasil. E aí, o que isso tem a ver com as operações e com as chacinas policiais, né? Porque esses não são os dados da plataforma, mas isso tem a ver com a política que foi escolhida e que resulta nessas chacinas policiais. Por que isso tem a ver? Porque quando a gente naturaliza essas operações policiais que duram muitas horas, que terminam em muitos mortos, a gente está naturalizando uma política que prega a segurança pública do confronto. Né? Uma política que diz a única forma de enfrentar o crime organizado, de enfrentar a criminalidade urbana, é colocar a polícia na rua para trocar tiro com o bandido. E isso resulta na pessoa que marcou a consulta no posto de saúde e não consegue ir, na mãe que não consegue chegar no trabalho e vai perder o emprego, na criança que não consegue chegar na escola. As chacinas policiais, elas são a ponta de um iceberg, de uma política que está dando errado, e que coloca a população todo dia na linha de tiro e que atrapalha o desenvolvimento social e humano das pessoas e, consequentemente, das cidades. A gente tem guerras terríveis acontecendo no mundo hoje, né? E claro que elas geram muita comoção, não deveria ser de outro jeito. Mas por que você acha que essa guerra que a gente tem no Brasil, né? Essa matança, enquanto política de Estado, parece não gerar a mesma comoção na sociedade? Eu acho que tem 2 elementos aqui que estão interligados. Eu acho que a gente normalizou. Ela é cotidiana, ela não é episódica. Né? Como eu te disse, eu acho que o caso das chacinas é muito emblemático para mostrar isso. 3 chacinas policiais por mês. Isso deveria ser absurdo em qualquer lugar do mundo, né? O Brasil já foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Por conta da chacina, de 2 chacinas na década de 90, na favela de Nova Brasília, no Alemão, e deveria estar sendo condenado de novo pela recorrência de chacinas. O STF já determinou que o Estado do Rio de Janeiro precisa produzir um plano de redução da letalidade policial
se eu não me engano, há 2 anos, pelo menos há mais de 1 ano. E até agora o Estado do Rio de Janeiro não produziu um plano de redução da letalidade policial, respeitando a corte mais alta do país. É uma rotina que a gente naturalizou, porque naturalizar faz parte de aprender a viver com o tamanho do problema. E aí a gente não pode também culpar a nossa população, que é obrigada a viver com esse problema, porque o Estado não faz nada para resolver esse problema, porque o Estado não parece estar interessado em resolver esse problema, e aí a população naturaliza. Naturalizar é uma estratégia de sobrevivência. Agora, tem um outro elemento que está associado aqui. É mais fácil naturalizar quando a gente não conhece o problema. Quando a gente não tem evidências que mostrem o tamanho do problema. E aí entra a discussão da importância da produção de dados na segurança pública. A gente teve no Brasil, né, da década de 80 para cá, a democratização numa série de áreas, né, de temas da gestão pública. Então, a gente teve uma democratização na gestão da saúde, na gestão da educação, na gestão do serviço social, por aí vai, e na segurança pública não há democratização, não há participação, não há transparência, não há produção de dados públicos que ajudem a gente a fazer um diagnóstico do problema. O que há são autoridades públicas que dizem que conhecem o problema e que conhecem as soluções, sem apresentar evidências, sem apresentar dados. E a despeito do que falam essas autoridades públicas, os dados, mesmo os dados governamentais que existem, mostram um problema se perpetuando há anos. O Brasil é, há décadas, o país onde mais pessoas são assassinadas por ano por arma de fogo. Se o Brasil está há décadas nessa mesma posição, alguma coisa está sendo feita errada, a política de segurança não está funcionando. Só que a gente não tinha elementos para mensurar quais são os efeitos reais dessa política de segurança. O problema é que a política de segurança é acertar, digamos assim, a intensidade da política de segurança. Por exemplo, o remédio está certo, a gente só precisa mais dele para conseguir dar conta do problema. A gente não tinha elemento para avaliar isso. E com os dados produzidos pelo poder público, infelizmente, a gente ainda não tem. Hoje a gente depende da sociedade civil produzir dados sobre o quanto de violência a ação policial produz, o quanto a ação policial ajuda a perpetuar a violência. Hoje, quem produz esses dados é a sociedade civil, né? E essa plataforma de chacinas policiais, ela vem denunciar exatamente isso. E aí, nesse ponto, aqui não é só denunciar e de forma nenhuma é demonizar o policial que está na ponta. Porque não se trata dele. Nesse momento, não se trata dele. O grande problema não é o policial que está na ponta. O grande problema é a gestão da segurança pública no país. E aí, acho que, para além dos dados estarrecedores, tem um outro elemento muito importante dessa plataforma e da existência dessa plataforma, que é denunciar a própria ausência de dados. Se o Instituto Fogo Cruzado, uma organização da sociedade civil que começou com 2 pessoas e foi crescendo ao longo do tempo, em 7 anos aprendeu a fazer um monitoramento sobre violência policial e conseguiu criar um indicador de ações e operações policiais que terminam em tiroteio e um indicador de chacinas em ações e operações policiais, por que as forças policiais não conseguem fazer isso? Não conseguem criar seus próprios indicadores? Será que elas não conseguem criar esses indicadores ou elas não querem criar esses indicadores? Acho que essa plataforma ela tem aqui 2 elementos pedagógicos muito importantes. O primeiro é mostrar os números estarrecedores. E o segundo é cobrar o Estado. A sociedade civil está fazendo a sua parte, o Estado também tem que fazer. A gente quer colaborar com a gestão pública para que ela melhore. E a gente está apontando aqui, aí sim, existe um problema de gestão pública, a ausência de dados. Vamos produzir, então, esses dados juntos, vamos aprender com o que a gente fez e produzir os dados do governo, que poderiam ser muito melhores do que o nosso? Vamos trabalhar junto para pensar qual é a saída do Rio de Janeiro? Maria Isabel, estamos chegando aqui na última pergunta. E você falou sobre o Rio de Janeiro, esse levantamento, a plataforma específica é sobre o Rio, mas em outros momentos vocês também voltaram os olhos e registraram números, né, de tiroteios, operações policiais, violência no geral em outras grandes cidades, né, no Pernambuco, na Bahia, no Pará. E aí eu queria saber o que você pode trazer para a gente do cenário mais amplo, considerando também essas outras cidades. E adicionar aqui uma outra questão, que um ouvinte do Pauta, quando soube que a gente ia te entrevistar, que a gente ia falar sobre os levantamentos do Fogo Cruzado, perguntou se vocês têm planos de monitorarem também São Paulo.
existe uma demanda pelo monitoramento de São Paulo, mas não. Hoje, por enquanto, a gente ainda não tem planos de monitorar São Paulo. Por enquanto, a gente para onde a gente está. Não tem um próximo destino do fogo cruzado. A gente acabou de abrir o fogo cruzado em Belém. E aí, já te digo, né? Em Belém, a gente ainda não tem dados de chacina, né? Na região metropolitana de Belém, a gente ainda não tem dados de chacina. O monitoramento começou tem pouco mais de 20 dias. Mas a existência de chacinas emblemáticas nas periferias de Belém foram elementos muito importantes que determinaram, né, ajudaram a determinar essa abertura. Então, é sim um elemento que a gente está de olho, inclusive a data escolhida para a abertura, para o lançamento do Fogo Cruzado em Belém, é uma data que marca a chacina do Guamá. Foi uma operação vingança que resultou em muitos mortos, de muitos inocentes, inclusive. A Bahia tem uma realidade muito parecida com o Rio de Janeiro, né? O Fogo Cruzado atua na Bahia há quase 1 ano e meio, desde julho de 2022, e o que a gente vê é um número muito grande de chacinas policiais, né? Se na região metropolitana do Rio de Janeiro a gente registra 3 chacinas policiais por mês, na Bahia a gente registra em média 2. É bastante alto também. E lembrando que a região metropolitana de Salvador é menor que a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, é também um número muito alto. Tem um outro elemento muito parecido da dinâmica da Bahia e do Rio, que quando a gente está falando de chacinas, a gente está falando de eventos, de dinâmicas que muitas vezes, na maior parte das vezes, envolvem ação policial, né? No Rio de Janeiro, 3 em cada 4 chacinas acontecem em ações e operações policiais. Na Bahia, 7 em cada 10, né? Estou falando ali 73% e 69%, respectivamente, Rio e Bahia. Então, aqui a gente está falando de uma dinâmica que é muito puxada pela ação policial e que precisa ser revista. É um indicador muito forte de que há de se rever o protocolo de regulação de uso da força nesses estados. Pernambuco tem características muito diferentes. A região metropolitana de Recife tem bastante menos chacinas do que Rio e Bahia, e aí a dinâmica é inversa. Só 12% das chacinas que a gente monitorou na região metropolitana do Recife foram em ações e operações policiais. Importante dizer que Pernambuco ainda, apesar do fim da política do Pacto pela Vida, houve há anos atrás uma política de repensar e de retreinar, enfim, de requalificação das polícias, que parece ter surtido um efeito importante, mas, dito isso, esse ano tem ficado marcado por um aumento das chacinas no Grande Recife, e embora esse aumento dessas chacinas não esteja relacionado a ações e operações policiais, digo, das corporações em serviço, há indícios da retomada de uma dinâmica de grupos de extermínio, muito possivelmente envolvendo agentes da segurança pública fora de serviço. Isso é muito importante, né? Há indícios significativos, as investigações estão acontecendo, há indícios significativos disso na chacina mais recente de Camaragibe, mas é algo para se ficar atento também. O problema não é tão aberto quanto no Rio e na Bahia, mas é algo que a governadora tem que ficar de olho também, porque pode ser um problema explodir na mão dela. Maria Isabel, muito difícil, mas também muito bom conhecer esses dados. Eu te agradeço por estar aqui com a gente no Pauta Pública. Outras vezes acho que vamos precisar te ter aqui de novo. Obrigada pela participação. Obrigada, Clarissa. Obrigada, Andréa. Pode chamar sempre que quiserem, é um prazer. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E como sempre, chegou a hora da gente recomendar um outro programa aqui da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Você já conhece o podcast Economia do Futuro? Direto de Berlim, a jornalista Melina Costa comanda conversas que abordam a necessidade de mudarmos a forma que produzimos e consumimos quase tudo. Isso se a gente quiser evitar um desastre climático. O Economia do Futuro vai estrear agora uma cobertura especial sobre a COP23, a Conferência do Clima da ONU. Então, já coloca o Economia do Futuro para tocar depois do Pauta. Vocês vão gostar. Tudo começou em 25 de setembro de 2020 e lá já se vão 100 episódios. Olá, está começando a primeira edição do Pauta Pública, nosso novo espaço quinzenal, que é uma conversa aberta sobre as matérias que nos ajudam a entender um pouco desses tempos tão complexos.
E de lá para cá, a gente foi aprendendo, explorando, construindo muita coisa com vocês, abordando de cinema a conflitos internacionais, de direitos reprodutivos a ChatGPT e cultura digital, sem perder a marca da agência pública, mas também de um jeito especial, né? Um jeito nosso de conversar com vocês, tentando trazer gente que consiga explicar o Brasil. E mesmo que a gente nem sempre ou quase nunca encontre respostas fáceis, a gente tenta descobrir as perguntas certas. Nesse bloco que a gente bolou para ler alguns comentários e responder algumas perguntas, eu vou chamar aqui para frente dos microfones o produtor do programa, Ricardo Terto, que vai trazer para a gente as mensagens que vocês mandaram para nós. Salve, salve, ouvintes do Pauta Pública! E aí, gente? Só arroz de festa, né? Apareço aí quando tem comemoração, e hoje é dia de comemoração. E, enfim, hoje a gente bolou esse bloco aí especial, né? De interação com vocês. Afinal, chegamos nesse marco especial, com o episódio número 100. A gente sabe que quem fica depois da entrevista é aquele grupo de pessoas que são fãs mesmo, né? Quem acompanha o programa de fato. Então, a gente deixou esse bloco logo pro fim. Então eu vou aqui, a gente vai ler aqui algumas das mensagens que vocês mandaram para nós, mas antes eu gostaria de fazer uma surpresa aqui para Clara e para Deep, porque justamente no dia da gravação desse episódio saiu a retrospectiva do Spotify, aquela retrospectiva que o Spotify faz todo final de ano, trazendo os dados aí de como foi o podcast nessa temporada, né, nesse ano, e elas não sabem quais dados, né, elas não conhecem, elas não sabiam ainda que tinha sido lançado esses dados. Eu tô fazendo aqui vou propor aqui um react ao vivo aqui pra Deep e pra Clary. Vou trazer em primeira mão para elas o que o Spotify trouxe aí de resultados esse ano pra gente, mas vale esse disclaimer, vale lembrar que o Pauta Pública está disponível em todas as plataformas aí, onde você puder escutar podcasts, na Deezer, no YouTube da Pública, nos aplicativos. Então, a gente vai passar aqui os dados do Spotify, que eles liberam esses dados pra nós, mas você pode escutar a gente em qualquer lugar, beleza? Então vamos lá, começando então. Primeiro eu quero perguntar pra vocês o seguinte: qual que vocês acham que foi o episódio mais ouvido dessa temporada do Pauta Pública? Com o Stedley ou com a Marie de Klerk? E você, Clary, você acha que foi qual? A Deep acha que é o Stedley ou a Marie de Klerk? Pois é, gente, eu acho que eu vou me abster desse momento, porque eu preciso ser honesta aqui. Eu, por fazer os outros podcasts da Pública, abro constantemente os dados, né, de downloads e de ouvintes. Então, acho que vamos ficar com o chute da Deep. Beleza. Tá certo, é verdade. Rolou uma honestidade aí. Embora não é mentira que a Clary não sabe ainda os resultados que eu tô mostrando agora do ano do podcast no Spotify, porque eu pedi pra não ver. Muito bem, o episódio mais escutado do ano foi... Olha aí, a Deep acertou. O episódio mais escutado do ano foi o 66 dos Incels aos Red Pills, com Marie de Klerk. Ganhou aí 10 pontos. O que eu ganho? Eu ganho prêmio? Ganho prenda? Eu confesso que eu não tinha pensado nisso quando eu falei que você ganhou 10 pontos. Ainda não temos um prêmio aqui em mente, mas a gente vai rolar, a gente vai elaborar. Tem tempo. Quando eu chegar no Brasil, você me arruma minha prenda. Mas, gente, vocês não acham que parece que faz, assim, 2 anos que a gente fez esse episódio? Porque, cara, assim, acho que foi o quê? Foi ali em maio, Terta? Pois é, foi no remoto mês de abril, episódio 66, 7 de abril. Mas faz muito tempo, tipo, eu tô um pouco assustada, na verdade, com esse momento retrospectiva, porque... Assim, porque o ano realmente parece agora que tá acabando, eu acho que eu não tinha me dado conta antes desse momento, que o ano tá de fato acabando, e outra porque, cara, faz muito tempo, gente. Sim. Nossa, aconteceu muita coisa, né? 100 anos em um, meu Deus. Pois é, né? Parece que foi muito tempo, e esse episódio, né, que é especial pra gente, assim, foi um marco aí na nossa temporada. Infelizmente, ele não vai envelhecer tão cedo, né? Então, se você ainda não escutou, dá uma conferida lá no nosso feed, porque... Realmente esse episódio, ele ainda tá muito atual, e acho que vai ficar atual por um tempo ainda, né? E uma coisa interessante é que chegou muita gente nova também, né? Pra ouvir, algumas pessoas chegaram por esse episódio, mas ao longo do ano várias pessoas chegaram pra conhecer o Pauta Pública. 75% dos nossos ouvintes descobriram a gente em 2023, olha só. Então realmente foi especial
esse ano pra gente? Já começaram na vibe do programa, assim. Red Pills, Incels, a galera já chegou, assim. Chegou chegando. Não, e é muito legal aí, porque quando a gente for chegar lá no trecho lá, que a gente vai falar sobre as interações, alguns dados aqui na frente, vocês vão ver que as pessoas realmente levam as conversas que a gente traz aqui no Pauta para além do podcast, né? Isso, enfim, abre alguns debates, abre algumas conversas interessantes. Outra característica interessante do programa, né? Isso já é o natural do Pauta Pública, porque a gente tem uma apresentadora que mora aqui, né, no Brasil e outra que mora na Alemanha. Então, o programa pode dizer que ele já é internacional, né? E aí tem esses dados de onde o Pauta Pública já chegou, né? Pauta Pública chegou aí a 51 países, né? Então foi muita gente. Aí um salve aí para você que está em outro país, está fora do Brasil aí ouvindo Pauta Pública. A gente foi ouvido mais no Brasil, claro, né? E depois em Portugal, Estados Unidos, na Alemanha, graças aí à campanha, né, em loco de Andrea Dipp, Vielen e Dank. também no Canadá. Muito bom, né? Como é que é o... Fala aí, manda um abraço em alemão, Dipp. Eu vou me ater ao muito obrigada. Vielen Dank. Vielen Dank para todos vocês. Todo mundo aí que tá escutando a Pauta Pública pelo mundo. Outro dado legal aqui que eu vi é que, enfim, vocês sempre pedem, né, no texto de abertura para os ouvintes fazerem o famoso boca a boca, divulgar o programa, que isso ajuda muito. E, de fato, isso ajuda muito. E eu não sei nem se vocês vão se surpreender com esse dado aqui, né, sobre como o programa é mais compartilhado. E os ouvintes do Pauta Pública compartilham o programa principalmente pelo WhatsApp. 54% das pessoas compartilham o programa pelo WhatsApp, olha só. Então tá mandando aí o zap aí no grupo da família, com os programas aí, com as discussões, para levantar um debate. Depois tem no Instagram e aí depois outros métodos. Mas muito legal saber, né, que tem aí o pessoal tá divulgando muito mais aí pelo WhatsApp. E massa demais também porque significa que a pessoa ouviu e achou interessante passar para outras pessoas ouvirem também, né? Nossa, que legal, é maior confiança, né? Tipo, alguém mandar o nosso link no WhatsApp. Poxa, é muita confiança. Não imaginava isso aí não, que massa. Obrigada, gente. Depois vocês falam aí qual que é a repercussão no grupo do condomínio quando vocês mandam uns episódios tipo da segurança pública com Gabriel Feltran. Enfim, depois vocês dão um retorno aí, como é que é, que discussões geram. E por falar em interação, né, vale registrar aí também que o episódio que teve mais interação, porque teve o episódio mais escutado, né, que é o 66, mas teve o episódio que teve mais interação, que as pessoas mandaram mais mensagens, compartilharam mais. E esse episódio foi o do Bruno Paes Manso, A Fé e o Fuzil, que foi o nosso episódio número 90. Sempre, assim, a participação do Bruno Paes Manso é ótima aqui no programa. É alguém que a gente gosta muito de trazer, né? Sim, somos fãs de Bruno Paes Manso nesse podcast. Junta assuntos que a gente nem gosta, né? Não, quase nada. Religiosidade, direitos humanos. Esse aí é ótimo pro grupo do condomínio mesmo também, viu? A Fé e o Fuzil, vai fazer sucesso lá. Recomendo aí. Os outros episódios que tiveram aí o maior número de interação foi o da Lia Weiner, o episódio 88, Supremacia Branca e Privilégio, e o 94, o conflito Israel-Palestina, até aqui com o Reginaldo Nassi. Esses também são bons pro Natal, gente, assim. Nossos ouvintes não gostam de treta, né? O bom é porque a gente também nem gosta de treta, né? Aqui a gente nem gosta, assim, então, realmente... mas eu tenho um disclaimer pra fazer. É só um comentário rapidinho que, às vezes, como vocês ouvintes podem perceber, a gente enfrenta problemas técnicos, problemas de internet. E o episódio da Lia Weiner, por exemplo, é um desse em que a gente teve ali uns deslizes na internet, assim. E mesmo assim é um episódio muito escutado. Então isso foi uma coisa que eu lembro que me deixa muito feliz, assim. De ver que, mesmo com um ou outro momento ali que, por a gente não poder gravar pessoalmente com ela, rolou ali uma outra questão, mesmo depois da mágica do Terto nos áudios, as pessoas ouviram, né? Ficaram no conteúdo. Isso pra gente significa bastante, porque, de certa maneira, mostra que é o conteúdo que faz diferença mesmo. Então, é mais um sinal que pra gente faz nosso trabalho continuar aqui fazendo sentido.
A gente fica muito feliz mesmo que vocês, enfim, entendem, né, aí as questões técnicas que a gente precisa enfrentar, um podcast com apresentadoras em 2 países diferentes, entrevistados sempre remotos, mas a gente faz o possível para trazer aí a voz dos convidados, convidadas no programa e das apresentadoras da melhor maneira para vocês aí ouvirem. E no fim, o conteúdo, a perspectiva diferente, né, que essas pessoas trazem é o que fica, né. Muito legal mesmo, assim, isso faz toda a diferença, né. Tanto fez a diferença que a gente acabou tendo uns feitos inéditos aqui pra gente esse ano. Então, em 2023, nessa temporada, a gente chegou aí até a posição 4 aí, né, dos charts do podcast, assim, como podcasts mais ouvidos do Brasil. A gente ficou muito feliz com isso realmente foi muito além das nossas expectativas. A gente tá no top 5 e a gente ficou 28 semanas nas paradas dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Então, muito obrigado, a gente só tem a agradecer. Nossa, gente, isso é muito bonito! Presente de Natal essa retrospectiva do Spotify, hein? Nossa, gente, também não imaginava isso aí, não. Então foi o resultado aí da gente ter abraçado esse desafio de transformar o podcast em semanal, com todas as questões técnicas, com todo o desafio de redação, com todo o desafio de produção que isso implica. E vocês, enfim, deram essa resposta aí pra nós positiva e deram esse presente de Natal aí pra nós. Ah, que massa isso! Nossa, gente, que honra! Então é isso, gente. Esses foram aí alguns dados aí legais, com as reações espontâneas aí da Deep e da Clary. E foi muito legal mesmo, a gente tá muito feliz com essa temporada. E tá tão feliz, né, também de estar chegando aí no episódio 100, que a gente bolou, então, esse bloco de interação com a audiência. Porque no começo da semana, a gente mandou por e-mail e também colocou aqui no feed do podcast algumas perguntas para vocês, enfim, responderem pra gente, né? A gente trouxe aí um chamado para os ouvintes do Pauta Pública. A gente fez 4 perguntinhas. Qual episódio do Pauta foi mais importante para você e por quê? Quem você gostaria de ouvir na próxima temporada? Que temas você quer que a gente aborde? E tem alguma curiosidade dos bastidores do Pauta? E aí vocês responderam isso por e-mail e também na caixa de comentários do Spotify. A gente vai ler essas mensagens, mas antes eu vou até falar uma coisa que a Deep vai lembrar aqui. Na primeira temporada, a gente tentou fazer um bloco chamado Momento Cartinha Pública. Por algum motivo, esse bloco não rolou, né? Não funcionou. Mas eu fiquei tão orgulhoso da vinheta da Cartinha Pública que agora finalmente eu vou poder usar de novo essa vinheta. Então eu vou soltar a vinheta Momento Cartinha Pública. Muito bom. Momento Cartinha Pública. Então vamos lá. Pelo e-mail, o Carlos Alberto Ferreira Braga perguntou: queria saber quando o Pauta é gravado e se já teve alguma vez que vocês tiveram que mudar de assunto em cima da hora. E eu adoro tanto os apresentadores quanto o podcast. Nossa, Carlos, obrigada. Nossa, se alguma vez a gente já teve que mudar de assunto em cima da hora, muitas vezes, né? Isso acontece muito mais do que vocês imaginam. A gente já levou bolo de convidado em cima da hora da gravação, já teve convidado que pediu pra gente não usar a entrevista que a gente fez. Claro que a gente não pode citar nomes, né? Mas um podcast semanal tem muito mais tretas e perrengues do que vocês podem imaginar. Mas com o tempo a gente foi ficando mais ligeiro também, né? Acho que, enfim, no fim, tudo dá certo, assim. Mas sim, muita treta, muita gente que dá bolo na gente, sim, acontece bastante. Bom, aí seguindo aqui, outro e-mail que a gente recebeu foi do Ramon Raquel. Ele falou o seguinte: oi pessoal, eu sou Raquel, amo pauta, me bota na pauta? Bem-vindo, Raquel. Então, e aí ele mandou as respostas para cada uma das perguntas. Respondendo qual episódio do pauta foi mais importante para ele, o Raquel falou: uberização além dos aplicativos. Trabalhei no escritório da Uber e só aguentei alguns meses por conta da lógica que o trabalho é envolvido e como eles tratam os motoristas e shoppers. Esse episódio foi libertador para mim, porque muito do que eu questionava, abre aspas, ter de diferente dos meus colegas de trabalho e o que me levou a pedir demissão, foram tratados com a empatia que eu precisava para superar. Uau, poxa, Raquel, que bom ouvir isso, assim. Sinto muito pela demissão, mas acho que na verdade ela foi por uma escolha tua. E aí a gente contribuiu de alguma forma. Mas obrigado por compartilhar seu relato. A Raquel também respondeu quem ele gostaria de ouvir na próxima temporada. Ele falou a Viviane Ferreira, presidente da SPCine, roteirista de OPA e O2 e ex-presidente da Associação dos Profissionais Negros do Audiovisual. Raquel disse que acha que a Viviane pode falar muito bem da necessidade de um projeto antirracista em diversas áreas,
da arte e cultura, e também como isso pode transformar nosso país, mas sobretudo no audiovisual. Raquel concorda, vamos botar na lista. E aí, Raquel continua no e-mail respondendo a terceira pergunta. Inclusive, Raquel, obrigado por responder tão dedicadamente. Ele diz que gostaria que a gente abordasse o tema da legalização da maconha e a importância da educação pública que pense diversidade e equidade, principalmente numa ótica antirracista. O Raquel considera que os dois temas precisam ser urgentemente tratados no Brasil, e ele vê que dentro de todos esses podcasts políticos, narrativos e de entrevistas, a gente poderia chamar pessoas incríveis para discutir essas pautas, que, segundo ele, são tão presentes no nosso país, que segue sendo, infelizmente, proibicionista e estruturalmente racista. Poxa, muito importante, né, esses temas aí que o Raquel traz, e com certeza a gente vai voltar com eles na próxima temporada. E só lembrando que a gente fez, né, um episódio sobre maconha com o Siddhartha Ribeiro, a gente fez agora faz pouco tempo, também tá lá no feed do Pauta, se você quiser escutar. E aí, seguindo aqui no e-mail do Raquel, ele pergunta qual episódio foi extremamente dificultoso, mas realizador pra gente. Bom, o Pauta, geralmente, toda semana, é um desafio operacional. Porque, enfim, a gente tá em fusos diferentes, a DIP na Alemanha. Eu, em alguns episódios, estava, apurando em Rondônia, inclusive em Rondônia trabalhando em um outro podcast. Aqui vou fazer o xabá, gente. A gente produz um outro podcast aqui na Pública, que é o Amazônia Sem Lei, e que é um podcast de investigações sobre territórios em conflito na Amazônia, que está disponível tanto no nosso feed, como acho que vocês já devem ter percebido, quanto também num feed próprio. Mas enfim, voltando à pergunta do Raquel, sempre é um desafio operacional. O Terto aqui em São Paulo, o convidado em outro lugar, o horário do convidado e tal. Pra DIP, eu acho que o desafio é pior, né, DIP? Diz aí, porque às vezes a DIP tem que gravar, 11 da noite, meia-noite. Essa coisa do fuso pega bem, assim, porque geralmente eu gravo à noite aqui. E às vezes eu também tô viajando, né? Eu falo que o Pauta Pública dá volta ao mundo, assim, porque eu já gravei esse podcast na Itália, eu já gravei na Polônia. Sério, o Pauta Pública dá uma volta ao mundo, assim, tanto com as minhas viagens pra fazer reportagem, quanto as suas, né, Clary? Então, tem essas questões aí. Mas agora, pensando qual que foi, assim, dificultoso e realizador, eu acho que eu consigo pensar, assim, de cara no Dalia. Eu acho que o Dalia foi super difícil, porque a gente teve um monte de problemas com a internet, mas que foi extremamente realizador, porque escutar a Lia é um privilégio, assim, escutar essa mulher falando é incrível, e a gente aprendeu muito com ela, né, assim, então esse é um episódio que me veio na cabeça, assim. E também por e-mail, o Leandro Marçal escreveu o seguinte: boa tarde. Sobre o programa, eu gostaria de saber os bastidores, o cronograma, em que dia é gravado, como se definem as pautas e os convidados. Parabéns pelo programa. Obrigado, Leandro. Obrigado aí pela escuta, pela companhia. Leandro, depende muito, né? A gente tenta gravar na segunda ou na terça, mas a gente já gravou na quarta noite, por exemplo, com o programa tendo que ficar pronto até quinta tarde, porque ele é primeiro enviado aos nossos aliados e aliadas. Aliás, seja um aliado ou aliada da Pública, porque além de você apoiar o nosso trabalho, você recebe o Pauta Pública antecipadamente, já na quinta-feira. Acesse lá aliados.apublica.org e veja lá a melhor forma que cabe nas suas condições aí de você contribuir. Sobre o programa, a gente vai se organizando através de um grupo, onde a gente vai trocando ideias, né, sobre as próximas pautas. A gente sempre vai deixando um espaço em aberto, assim, para que, se acontecer algo de destaque no mundo da política, dos direitos humanos, da geopolítica e tal, a gente consiga ali adaptar. E o pior é que muitas vezes acontecem coisas inesperadas no mundo, né, como vocês bem sabem. Então, a gente tem também uma listinha de pessoas de diversas áreas que a gente quer conversar, que a gente quer falar um dia, tá? A gente não vai desistir de você, deputada Erika Hilton, não vamos desistir de você. Não vamos. Fica aí a campanha aí, né, pros ouvintes. A gente quer trazer a Erika Hilton pro Pauta Pública. E sobre os convidados, acho que a gente tem 3 critérios principais, né? Primeiro, obviamente, se a pessoa entende do assunto e também se pode trazer uma perspectiva interessante sobre ele. Segundo, se a pessoa se comunica bem, afinal, assim, se a pessoa consegue colocar as ideias dela de uma forma que as pessoas consigam compreender melhor, né, que é um programa de áudio. E o terceiro, que não é nem de longe o menos importante, a gente também, né, quando a gente vai escolher uma pessoa, o Pauta Pública, ele não foge do DNA da agência pública, né, do DNA do jornalismo da Pública, que é pautado pelos direitos humanos. Então, assim, discurso de ódio, transfobia, machismo, racismo, etc.,
esse tipo de discurso não tem espaço aqui com a gente, obviamente. Né? Totalmente. Transfobia, machismo, racismo tem espaço só se a gente for falar contra, né? Se a gente for trazer especialistas aqui que falam sobre esses assuntos enquanto um fenômeno que precisa acabar. Já lá nas caixas de comentários do Spotify, o Lucas de Oliveira Moreira escreveu: Olá, me chamo Lucas, 36 anos, sou de Fartura, São Paulo, macro-região sudoeste paulista. Primeiro queria agradecer a pauta e todos os envolvidos nesse maravilhoso podcast. Tema: violência contra a mulher. Obrigada, Lucas. A gente com certeza vai trazer mais episódios sobre esse tema em 2024, essencial. Já para o ouvinte Gabriel, o episódio que mais marcou foi o da segurança pública, com o Gabriel Feltran. Excelente lembrança, o episódio com seu xará, né? E ele sugere como convidado o Renato Freitas, a experiência de governos de esquerda na segurança pública. Ótimas sugestões, Gabriel, já anotamos aqui. Obrigada pela sugestão, Gabriel. O bom de fazer esse programa é que a gente fica recebendo sugestão de muita gente boa para ouvir, e a gente adora. Seguindo nos comentários do Spotify, a Mônica escreveu lá que o episódio mais marcante para ela foi o 16, sobre o caso Klein, investigando o fundador das Casas Bahia. Que massa, Mônica, que você mencionou aqui esse episódio, porque aí eu vou dar um spoiler. No ano que vem, em 2024, a Pública vai lançar uma série de podcast especial sobre a investigação do caso Klein, e também sobre a espécie de Operação Abafa que aconteceu depois que a gente revelou essa história. Para financiar, inclusive, essa série de podcast, a gente contou com o apoio de leitoras, ouvintes e ouvintes, então muito obrigada. Também lá no Spotify, a Madame Mim disse que os episódios que mais marcaram para ela foram o episódio com Stedley, líder do Movimento Sem Terra, que é o episódio 89. Obrigada, Madame Mim, pelo comentário, foi um episódio bem importante pra gente aqui. E por fim, a gente teve pessoas aí super legais que também mandaram só elogios, né? Como o Rogério Aquaroli, que deu parabéns aí para toda a equipe, mas a gente vai sintetizar aí esses elogios na mensagem aí do ouvinte Paulo Seixas Levi, que mandou o seguinte: em primeiro lugar, quero parabenizar o Pauta Pública pelos 100 episódios já realizados, um grande feito que me fizeram compreender e adentrar em problemas graves que ocorrem no Brasil, dos quais, em sua maioria, eu desconhecia totalmente. Por diversas vezes, pude inclusive partilhar e discutir com amigos fatos revelados nesses programas. Deixo aqui um grande bravo pela coragem e qualidade do trabalho realizado e envio os meus votos de vida longa e audiência crescente a esta importante forma de informar, comunicar e conscientizar acerca dos problemas graves do nosso país. Muito obrigado, Paulo. A gente fica muito feliz que o programa não se encerra quando toca a música final e gera essas conversas, essas reflexões e esses debates por aí. Gente, vou precisar ser sincera aqui, que eu tô só surpresa com esse roteiro. Porque Paulo Seixas Levi é basicamente meu pai. Momento Cartinha Pública. Seu pai? E assim, ó, vou dizer que eu tô muito feliz aqui de ao vivo ver que você, pai, pôde, através do programa, enfim, se aprofundar em assuntos que, como você diz, em sua maioria, desconhecia totalmente. Uau, é um prazer. Acho que a gente faz jornalismo também para isso. Claro, com certeza. Um beijo pro pai da Clary, nosso ouvinte. Fiquei muito feliz também com esse comentário dele. Foi bem emocionante. Muito bom. Você vê que a gente realmente fez tudo ao vivo, né, gente? Ninguém sabe, ninguém leu isso antes. Estamos aqui sendo impactados e surpreendidos pelos comentários de vocês. E nosso muito obrigada a todos, todas, todos que nos acompanharam até aqui. A gente encerra esse episódio 100 com o coração quentinho. E bora rumo até os 200, pelo menos, né, gente? E um agradecimento especial a todo mundo que passou pela produção do programa e que hoje não tá mais, como o Thiago Domenici, a Bia, a Beatriz Monteiro. Hoje o Pauta Pública é feito por toda essa equipe que a Clary vai trazer agora nos créditos. Bom, além de ser apresentado aqui por mim, Clarissa Levi, junto sempre com a Andrea Dipp, que também somos responsáveis pela pauta e fazemos a entrevista do programa, o Pauta Pública é produzido, editado, roteirizado, organizado e muitas vezes também é salvo pelo Ricardo Terto. Já as artes dos episódios, quem cria é a Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi feita pela Cíntia Funchal.
Quem faz a coordenação de redes sociais aqui da Pública e divulga o programa é o Ravi Spreisner. E essa música que você escuta de fundo, junto com toda a trilha sonora original do programa, foi composta pelo Pedro Vituri. Já os vídeos das chamadas e teasers que você vê são feitos pelo Breno Andreatta. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente tá de volta. Um abraço, Deep, um abraço pra todo mundo e até. E um abraço pro meu pai, que agora eu sei que ele tá escutando. Não sabia a real, gente, é sério. Um abraço Clary, abraço Terto, abraço ouvintes e abraço pai da Clary. Sexta que vem a gente tá de volta bem cedinho aí nos tocadores de vocês. Valeu, gente. Até a próxima.